A teoria matemática da complexidade, que era a antiga teoria do caos, ela é algo como tudo nessa vida, né? Quando a gente encontra um paradoxo, fiquemos satisfeitos, porque ali está a chave de algo oculto que, quando revelado, nos faz mais um grau de despertar. Essa teoria da complexidade, que veio da teoria do caos, nasce na matemática de equações tão simples quanto que podem ser ensinadas a crianças que estão terminando o ensino fundamental. Essas equações simples produzem uma complexidade enorme. O que acontece? A complexidade hoje dessa teoria nos leva, inclusive, às realidades virtuais. Eu já falei isso algumas vezes. Vocês hoje veem os desenhos animados, né, da Pixar e todos nós com uma perfeição quase que como se fosse um filme realmente. E jogos de videogame que lidam com realidade virtual. E toda a matemática que suporta essa realidade virtual é baseada em equações extremamente simples. Um grande matemático francês, já disse o nome dele aqui, Benoît Mandelbrot, ele chegou ao conhecimento da geometria fractal, dos números que mostram a escala universal, mas uma escala que reproduz padrões simples. Eu estou bater um pouquinho nessa história da simplicidade, porque hoje, quando a gente vai falar de aproveitar esses dias de poder que estão à nossa frente, eu acho que essa palavra simplicidade deve servir hoje assim de um farol para nós. Vamos fazer uma arqueologia no sentido bom da palavra da simplicidade. O que quer dizer essa simplicidade no sentido de expressão real da nossa vida? O que é ser efetivamente simples? Como ser simples, se ser simples é algo que é importante, eu acho que é. E a gente vai falar disso hoje aqui, porque eu vejo que a forma mais simples, mas usando a própria palavra, para que a gente aproveite esses dias de poder, é nós nos focarmos e realizarmos a simplicidade dentro de nós. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. E a gente está aqui sempre buscando, e falamos muito disso na semana passada, as nossas lives vão ficando lá no YouTube, no canal da Casa de Padre Pio. Se vocês tiverem interesse, podem ir lá para ver o nosso encontro da quinta-feira passada, em que nós explicamos que esses dias que nós estamos vivendo já, desde o dia 18 de julho desse ano, para nos basearmos no calendário solar, desde o dia 18 de julho e vai até o dia 29 de setembro, até o final do mês de setembro, nós vivemos essas semanas consoladoras. Consoladoras em que sentido? Em que se abre para nós um potencial de nós estendermos os nossos esforços que a gente usa para viver a vida, né? Vivendo uma vida agitada, sem nos preocupar com muita, concentrarmos, mas concentrar aqui é também estender os nossos esforços para buscar dentro de nós esta força infinita que cada um de nós tem em semente e fazer com que esta força se realize na nossa vida, em todos os sentidos, inclusive na limpeza de processos energéticos, vamos chamá-los agora aqui de kármicos, que nós, que aqui não queremos impor nem nada a ninguém como crédito, ninguém é obrigado a acreditar em nada, muito mais aqui na Casa de Padre Pio, né? Tudo deve ser avaliado pelo nível da razão. Ainda mais nós aqui vivendo que não queremos impor nada, mas a gente acredita aqui que temos vidas sucessivas. Essa caminhada no agora infinito que se expressa como o tempo, a linha temporal que nós vivemos, e que não é uma grandeza absoluta, ela está, para cada um de nós, recheada das informações que significam todos os atos, todos os pensamentos, todos os mínimos sentimentos, todas as palavras, todas as situações, todas as vidas que vivemos. Esse processo todo foi construído numa linha kármica extremamente precisa, que está guardada no supercomputador cósmico, que é a criação, em diversos planos, que só agora que a humanidade terrestre começa a despertar para isso. Mas esse processo, cada um de nós traz um universo dentro de si, e esse universo hoje obedece a essa lei kármica. As nossas grandes tradições nos falam, todas elas, todas, sem exceção de nenhuma, a védica, a budista, a cabalista judaica, hebraica, a cristã, as civilizações
americanas, como a tradição maia, todas as tradições nos falam que o ser humano emana de uma fonte e que ele tem o potencial por semelhança a esta fonte e que ele não realizou esse potencial e que se submeteu, portanto, a uma lei escolhida pela nossa própria decisão. Isso eu estou falando de éons atrás, muitos milênios, muitos mesmo, fora mesmo desse planeta. Certamente nenhum dos nossos seres, nenhum de nós aqui, é originário pura e simplesmente do planeta Terra. Eu falo isso em relação à família de Padre Pio e com pouquíssimo risco de erro, né? Nós já somos caminhantes pela linha temporal, reencarnatória e kármica há muito tempo. Mas o que essas tradições nos dizem? Que apesar de nós estarmos presos a estas linhas kármicas, aos frutos das nossas ações, e não são só ações físicas, são ações mentais, emocionais, enfim, tudo que representa e que emana de energia do nosso ser é registrado pelo karma porque nós estamos conectados com a força kármica. Nós estamos presos na gaiola da lei de ação e reação. O grande Siddhartha, o grande Buda, chamou isso da roda do Sansara. Uma hora estamos melhor no alto, outra hora estamos embaixo. Todas elas nos falam, é possível a liberdade dessa lei. E essa liberdade pode ser alcançada desde que se tome ações, novamente a palavra aí, necessárias para que a liberdade aconteça. E todos esses grandes avatares, se nós tirarmos as capas religiosas, as capas que provocam conflitos, que provocam todo esse fanatismo, tudo que a gente vê hoje nas religiões, que nos faz, que dói, porque elas são tão belas na sua essência e o ego continua dominando. Na verdade, todos eles, se nós tirarmos essas capas, dizem a mesma coisa, com linguagens diferentes. Então, o nosso trabalho aqui é encontrar esses pontos em comum e nos valer desse encontro para que nós possamos utilizar isso como métodos, como ferramentas de trabalho. É claro que, eu sempre também repito, cada um de nós terá as suas afinidades maiores com esta ou com aquela tradição, nada de mal. A gente respeita isto aqui e procura até nos valermos disso para poder até introduzir algo que venha de uma outra tradição no sentido de mostrar que tudo é a mesma coisa. E o que a gente faz muito aqui é nos utilizarmos desta figura majestosa, maravilhosa, esse ser crístico, que é o Rabi de Nazaré, e numa forma muito simples, conectarmos ele à tradição de onde ele emana quando veio ao mundo, quando tomou a forma física nesse planeta. Ele estava dentro de um contexto no qual ele viveu. Se nós vamos olhar os evangelhos, tudo que está posto ali de Jesus está dentro do contexto da sua tradição. Até porque a sua tradição é extremamente profunda, como a gente vai ver hoje aqui. Tudo que vem de antes de Jesus só é trabalhado por ele, lapidado por ele, não transformado, não cortado como foi feito pelas religiões, mas mostrado a nós na sua natureza profunda, se nós sabemos entender. E, portanto, nós temos que nos valer desse processo para que nós possamos ganhar estamina espiritual, ganhar força espiritual, nos libertarmos. E a gente precisa se libertar. A gente não precisa ser salvo por cumprir esta ou aquela religião, por estarmos ligados a este ou aquele mestre. Na casa de Padre Pio, nós queremos viver Deus, viver a divindade. E a divindade não se prende a tradições únicas e específicas. O que eu quero hoje falar é de simplicidade. E por quê? Repetindo, nós estamos nesses dias de poder. Dias de poder que cada uma das tradições nos apresenta de uma forma e que são todas elas válidas para que nós possamos nos valer do potencial que está nesses dias. Na tradição hebraica, vamos ficar só na tradição hebraica e na tradição cristã. Na tradição hebraica, nós estamos vivendo os dias que precedem já menos de um mês
daquele evento que se chama Rosh Hashanah, que a gente já explicou aqui. Volto a dizer, as pessoas que não viram podem ir na nossa conversa, no nosso encontro da semana passada. Rosh Hashanah não é um ano novo, como é um ano novo do dia 31 de dezembro, nem mesmo dentro da tradição hebraica. O ano novo da tradição hebraica obedece ao ano novo astrológico, ao primeiro dia do signo de Áries, né? Do primeiro signo. Este ano novo, na verdade, é o ano novo que é referenciado ao sexto dia da criação. Os símbolos e códigos que estão na nossa Bíblia, todo mundo sabe disso, lá nos 7 dias da criação, aquilo tudo é símbolo, aquilo tudo é código, não podemos ler aquilo literalmente, jamais, porque vai confundir, não vai esclarecer, mas olhando, descascando esta cebola cósmica, nós vamos chegar no sexto dia, quando o Eterno cria o homem, macho e fêmea. Este dia é o Rosh Hashanah. Como, né? A vibração deste dia, nos movimentos cíclicos do planeta, em torno da sua estrela-mãe, o Sol, toda a vez que passamos por esse período anual, nós nos encontramos, nos reencontramos com a nossa história kármica. Quando chega o dia de Rosh Hashanah, na tradição hebraica, é chamado do dia do julgamento. Para as pessoas que não têm uma conexão com essa filosofia mais profunda, que é relativa à Kabbalah e não à tradição religiosa judaica, as pessoas fazem os seus jantares na sua casa, como os cristãos fazem no Natal, e pouco ligam para o processo profundo que está em curso. Porque quando chega nesse dia, existe uma conexão profunda, onde cada um de nós é apresentado, reapresentado aquilo que no período anterior, no ano anterior, fez e criou em termos kármicos. Então tem um julgamento, não é que tem um Deus sentado numa cadeira para julgar as pessoas, não é nada disso. Isso não existe, nem o fato, nem o personagem. Esse Deus sentado em tronos, lá com barba, fora da sua criação, não existe. A palavra pode ser dura, mas não existe. O que existe é essa profunda consciência viva que se expressa de uma forma majestosa, infinita, bela em toda essa criação. E nós somos parte disso. E no sexto dia, como nós fomos, entre aspas, trazidos à consciência neste movimento, nós somos representados ou reapresentados aos nossos atos, para sermos julgados dentro do processo, ou se nós soubemos. E por isso os dias de poder que nós estamos vivendo, por isso que a gente está aqui hoje conversando sobre isso. Se nós soubemos nos preparar nas antevésperas, nos dias anteriores a este dia, nós podemos, em vez de receber um julgamento vinculado, atrelado ao karma, nós podemos receber um outro tipo de energia mais libertadora, que transcende ao karma e que, através de processos que dependem de nós realizarmos, nós vamos falar deles aqui hoje, tentar ser muito claro e muito simples. Se nós fizermos esses movimentos, o karma suaviza, o julgamento cai e pode se transformar, inclusive, numa libertação, dependendo do grau de mergulho que nós fazemos dentro da nossa natureza real, que é a natureza crística. Dentro de cada um de nós só vive uma realidade, a realidade divina, que está oculta. Esta chama divina está oculta pelas cascas egóicas. Nós temos que fazer um trabalho de fazer com que esta chama volte a brilhar. Como disse o Mestre de Nazaré, vós sois a luz do mundo. Por que ele disse isso? Não foi só para os 12 apóstolos. A palavra do Cristo em Jesus era uma palavra que vale para todos os tempos, é atemporal. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, ele complementa com uma frase, que brilhe a vossa luz. Para uma luz brilhar, ela tem que estar livre de aparatos, anteparos e cascas. Ela pode estar brilhando profundamente lá, mas ninguém está vendo, nem nós mesmos. Ela está oculta dentro de nós. O trabalho é fazer com que essa história se revele. Olha a palavra revelação de novo aí. E como é que faz para brilhar essa luz? Como é que nós nos movimentamos nesses dias de poder? E eu estava falando aqui que na tradição hebraica vai chegar no nosso calendário aqui, no dia 6 de setembro,
para o primeiro dia, o chamado Rosh Hashanah do julgamento, e mais 10 dias depois, no dia 16, neste ano, agora de 2021, o que chama-se do Yom Kippur. Não é por acaso que são 10 dias depois. O número 10 se refere, àquela que vocês já conhecem, a árvore, a Etz Chaim, a árvore das vidas. Na verdade, a palavra é em plural mesmo, não é árvore da vida, não é árvore das vidas. Das nossas caminhadas kármicas, que tem 10 esferas, 10 sfirot. Esse número 10 são 10 dias que servem para que a gente, no julgamento, ainda encontre um acréscimo de misericórdia. Ora, a tradição cristã, que num primeiro momento era muito vinculada à tradição hebraica, se foi se afastando ao longo do tempo com a criação das religiões organizadas, a ponto de pessoas nem saberem que Jesus foi judeu, de que seu pai Yosef era judeu, que sua mãe Maria era. Se vocês olharem o Magnificat, eu convido vocês a irem na Bíblia, no Evangelho de Lucas, e lerem o Cântico de Maria, que foi inclusive musicado por grandes músicos como Vivaldi, como Mozart, enfim, como tantos outros. Bach, chamado Magnificat. Leiam o Cântico de Maria, é o cântico de uma mulher do povo de Israel. Então, por que a gente vai achar que uma coisa é diferente da outra, se esse mestre aqui não achou? E ele jamais quis fundar uma religião, ele só quis mostrar que todo aquele processo da caminhada do povo hebreu era para que se pudesse revelar a potência crística que havia dentro de cada ser. Dele, e como ele muito claramente diz, de todos os seus irmãos. A começar pelos apóstolos e a se estender por todos aqueles que entendessem isso e tornassem este fato, que é potencial, num fato real. Muito bem. A tradição cristã, portanto, fez com que esse período, que não podia ser vinculado mais ao Rosh Hashanah, fosse associado a uma coisa fantástica, e foi uma sabedoria muito grande, associado ao grande arcanjo, que era conhecido já desde a tradição hebraica, porque é o grande protetor do povo hebreu, ao arcanjo Michael, associou-se o que se chama de uma quaresma, ou um período que na verdade são 40 dias mais 6, que são contados desde o dia 15 de agosto, e aí no calendário cristão hoje é um calendário solar. O que se fez então na tradição cristã? Que é o calendário solar, o calendário gregoriano. Colocou-se o dia 15 de agosto como marco inicial da quaresma, e ela vai terminar no dia dedicado ao arcanjo Michael dentro da tradição cristã, que é o dia 29 de setembro. Então a gente tem 30 dias, na verdade, que se terminariam no dia 15 de setembro. Nesse ano até coincide com o Yom Kippur. E depois os dias que se estendem até o dia de Miguel Arcanjo. Aí vocês podem perguntar, mas não é naquele dia que exatamente aquilo? É no período, gente. É no período. Dias contados, no nosso calendário físico são processos temporais que podem ser incluídos em períodos vibratórios. E o período vibratório é este. Por quê? Olhando aí pelos signos, pelo nosso zodíaco, que muita gente acredita que é uma baboseira. A baboseira é o do jornal, é o horóscopo do jornal. Mas o estudo dos astros é profundo. E o verdadeiro estudo dos astros é para nos mostrar o que está nos astros registrado matematicamente, que são esses astros são como componentes de um grande hard disk, de uma memória cósmica, onde se gravam os nossos karmas, que se expressam nas tendências dos nossos destinos. Mas nós sabemos que o destino, ele se condiciona pelos atos passados se nós deixarmos. Mas que mesmo que o nosso destino tenha uma tendência maior para um lado, a gente pode mudar, como é o caso do profeta Abraão, que era um grande astrólogo, que tinha visto que ele não tinha condição de ter filhos, e Abraão soube fazer isso, ele soube vencer o destino. Tem uma expressão hebraica que diz Ein Mazal, não há uma sorte no sentido de destino se você estiver conectado com a sua natureza divina. E esse período foi entregue ao arcanjo Michael, porque o arcanjo Michael sempre foi o grande mensageiro que
guiou a caminhada do povo hebreu no deserto, guiou o profeta Moshe, foi o arcanjo que protegeu ao mestre de Nazaré em toda a sua caminhada pelo mundo, que esteve ao seu lado e que continua ao lado de todos os grandes servos, independente da religião deles, independente de onde eles estejam. O arcanjo Miguel, falando agora no São Miguel Arcanjo, também muito cristão nem sabe disso, que São Miguel é o arcanjo Micael que aparecia ao povo hebreu lá antes mesmo, muito tempo, milênios antes de Jesus vir ao mundo. Esse São Miguel vai aparecer aos grandes santos da cristandade. São Miguel vai ser o grande protetor do nosso pai seráfico Francisco de Assis. Ele vai ser o protetor de um outro grande santo que a gente tanto tem veneração, no bom sentido da palavra, nesta casa de Padre Pio, que é Francisco de Paula. São Miguel é preponderante na vida de Francisco de Paula. Ele aparece a Francisco de Paula com a palavra caritas no seu escudo. Caridade verdadeira, amor verdadeiro, a dizer, só tem um caminho para nos levar a revelar esta luz. É a caridade. Mas cuidado, caridade não significa apenas o ato externo de doar coisas. Isto é caridade também, sim, mas a caridade real é aquela que expressa a luz que vem da alma. Portanto, caridade, eu gosto de definir isso como a filha dileta do amor. Se nós temos amor dentro de nós, Paulo de Tarso vai dar uma dica para nós na sua Epístola aos Coríntios, no grande capítulo 13, quando se fala do amor. Ele diz assim: ainda que eu doasse todos os meus bens aos pobres, vendesse tudo, e não tivesse amor, isto pouco me adiantaria. Para ter caridade, que é fazer uma doação de R$1 ou de 1 milhão, verdadeira, ela tem que estar nascida da fonte do amor dentro de nós. Portanto, a caridade que Miguel mostrou para Francisco de Paula foi: mergulhe nesta caridade. Faça da sua vida um ato de caridade permanentemente, nas mínimas ações. E, se puder, expresse isso realmente doando ou participando de processos que façam os outros que são necessitados de qualquer coisa, de uma palavra, de um pão, de uma comida, de um olhar de compreensão, de um ato de perdão. Faça disto caridade. E ele foi grande padroeiro de São Francisco de Assis, São Francisco de Paula e do nosso amado Padre Pio, que hoje eu deixei aqui esta luz acesa para ele nesses dias difíceis. E a Quaresma de Miguel Arcanjo começa no dia 15 de agosto, e ela está começando sempre no mês. Agora vamos voltar para a tradição hebraica. Vejam como é que a gente vai montando esse quebra-cabeça juntos. Espero ser feliz. A tradição hebraica nos fala do mês precedente ao Rosh Hashanah, é o mês de Virgem, o mês chamado Elul. Elul, nas letras hebraicas que escrevem esta palavra, que é um Aleph, um Lamed, um Vav e um Lamed, nós podemos pegar as iniciais. Essas letras são iniciais da frase Ani ledodi vedodili, que é uma frase que está num outro livro da Bíblia, o Cântico dos Cânticos, que é: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Olha que coisa linda, né? O que é esse mês que nós estamos vivendo? Se diz, o amado está no campo. É como se a natureza divina baixasse dizendo assim: olha, gente, está vindo aí um período kármico para ser checado, é um checking out, é um check-out, para a gente falar, um check-out kármico, seja durante a Quaresma de São Miguel, ou seja no Rosh Hashanah, é o período. Então, gente, se esse período é um check-out kármico, vamos fazer os movimentos internos para purificarmos, para tirarmos essas cascas egóicas, vamos nos movimentar, vamos fazer movimentos que nos permitam aproveitar esse período. Ani ledodi vedodili. É um período que nós somos convidados ao amor, porque só tem uma forma desta purificação ser real. Só tem uma forma de... Não adianta, por exemplo, eu vou fazer a Quaresma de São Miguel Arcanjo, então vou começar no dia 15 de agosto, vou fazer um processo, eu vou acender uma luz todo dia, uma vela, vou pedir a São Miguel para ir me ajudando, são 40 dias que eu vou rezar e tudo mais, mas se esta história não parte de uma base do amor, de um amor verdadeiro, da simplicidade, que a gente ainda vai falar hoje aqui, a gente vai ter um fruto
talvez não tão bom. E se nós, ao contrário, fizermos esse movimento a partir da base sólida do amor, e eu sempre falo aqui, a outra perna é a humildade. Não existe amor verdadeiro sem humildade, porque sem os dois a gente não chega ao que nós vamos chamar hoje aqui, focando sobre a simplicidade. O que é ser simples? Vamos chegar lá, eu acho que é bem bonito. Mas eu quero voltar a falar do Elul, esse mês de Virgem. E o que é o mês de Virgem? A virgindade verdadeira não é a virgindade física que Nossa Senhora ou qualquer outra virgem perdeu ou deixou de... Isso a gente já viu que não tem sentido maior. O sentido profundo da virgindade é que a nossa alma é virgem. E Maria, Miriam, a mãe do nosso mestre de Nazaré, representava esta virgindade da alma. E olha onde é que eles puseram o início da Quaresma de Miguel Arcanjo, no dia 15, que é dedicado ao quê? A Imaculada Conceição. E a Imaculada Conceição, no seu sentido mais profundo, não é apenas da Nossa Senhora, da Mãe de Jesus, fisicamente foi concebida sem pecado original, não. Toda a alma de todos nós, por mais que nós nos acreditemos separados, e esta separação tenha gerado curtos-circuitos, que nós chamamos pecados, e isto tenha nos encadeado em leis kármicas, nós e as nossas constelações de vida, os seres com que nós nos relacionamos ao longo da nossa caminhada, nos diversos níveis, este entrelaçamento kármico foi construído sobre, como realidade falsa, agora usando um termo hindu, como Maya, isto é que é a ilusão, este entrelaçamento kármico de Maya cobre a alma imaculada de cada um de nós. Dentro de cada um de nós vive uma Virgem Imaculada, a nossa alma. Esta virgindade, essa Imaculada Conceição, ou Imaculada Concepción, é algo que, por isso, marca o início da Quaresma de Miguel. Olha que coisa bela. E aí vai cair sempre no mês de Elul, no mês onde Anile do Dive do Dili, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, nos convidando a expressar, a conhecer o amor verdadeiro, não o amor que é posse, egoísmo, é tudo. É o amor que a gente precisa encontrar de verdade dentro de nós, né? Que nos caminha para a simplicidade, que nos leva a estados de consciência que cada vez, quando os olhos se abrem nesses estados, compreendemos a força real que está dentro de cada um de nós. A força de cura, a força de transformação, a força de libertação. E o que nos permite, depois que esse processo acontece dentro de nós, essa ressurreição, esta volta ao estado original, ao estado adâmico, ao estado edêmico, do Gan Eden, do Jardim do Éden, nós podemos passar a ser nós, como canais, porque um ser que chega nesse estado, ele entende que o ego dele não tem mais função como gerador de nada. O ego dele, que é um pretenso senhor, passa a ser servidor. Esse ego se conecta à natureza divina, então ele sabe que é um canal, como sabia perfeitamente o mestre de Nazaré. Não sou eu quem faz as obras, é o meu Pai. É o Pai em mim quem faz. Não é o meu ego, é o eu sou quem faz. E esse mestre de Nazaré nos deixou isso como exemplo e nós podemos seguir. Quando isso acontece conosco, aí nós podemos começar a ajudar. Podemos ser canais que vão se tornando, entendam bem a palavra, salvadores. Nós podemos, o que é salvar, né? É você retirar de um processo emaranhado para salvar, né? Como é que eu salvo alguma coisa no computador? Eu tiro de onde está e coloco num local seguro. Sermos salvadores é pegarmos a consciência egóica emaranhada e levarmos a um estado onde ela vibra emitindo o quê? Já que nós somos a luz do mundo. Assim ele diz, luz. E luz, quando a gente entende o significado profundo, é simplicidade. E é isso que eu queria falar um pouquinho nesse momento. Então, gente, como é que a gente aproveita esses dias de poder? Vamos nos dedicar a cada dia a um processo, né? Vamos escolher um processo simples, que se for escolher uma coisa muito complicada, acaba não fazendo, né? Mas vamos seguir, vamos escolher uma meditação para a nossa manhã, vamos escolher levantar com um estado de gratidão, procurar escolher, por exemplo, algo para que a gente trabalhe. Hoje eu vou trabalhar o meu orgulho. Como são
30 dias para quem vai falar do Rosh Hashanah, no dia 6 de setembro, até menos de 30, nós já estamos hoje, dia 12. E até a Quaresma de São Miguel começa no domingo, dia 15. Tem dia de sobra. Eu hoje vou trabalhar a vaidade. Hoje, amanhã, depois, vamos conseguir atender no sentido de prestar atenção. O que é vaidade em nós? O que é intolerância em nós? Vamos escrever, né? Eu quero pensar na minha intolerância, no meu egoísmo. O egoísmo é a base de tudo, na minha vaidade. Tudo que eu acho que eu preciso trabalhar. E vamos escolher uns dias e esse dia é para isso. Abre-se o dia com uma oração de gratidão. Faça uma pequena meditação, pode ser muito curta, com uma respiração acompanhando. E ao longo do dia vamos nos lembrar de fazer orações que nos caminhem para isso. Sabe por quê? Porque quando a gente começar a fazer isso, a gente vai ver que é como se tirasse pesos de nós. Essa limpeza vai efetivamente acontecendo e a gente pode começar a pedir coisas, fazer pedidos pessoais. A tradição hebraica diz que esse dia de Rosh Hashanah, se a gente se prepara bem no mês de Elul, nesse mês, né, que a divindade desce ao campo, o amado vem ao campo para encontrar a amada. Quem é o amado? Né? É a potência divina. Quem é a amada? É a nossa alma virgem. Esse encontro de amor verdadeiro em níveis celestiais se traz para o plano físico a possibilidade, assim diz, de chegarmos a esses dias e podermos receber dádivas de abundância, de saúde, de luz, não só para nós, mas para podermos compartilhar, de cura. Podemos compartilhar não só com os nossos amados, com os nossos familiares, mas podemos compartilhar com o mundo inteiro, porque nesses dias desafiadores que a gente vive, que a gente vê cada coisa acontecendo, né? Coisas inimagináveis, sem julgar. É impressionante como o processo todo que está acontecendo, as pessoas não vendo, clama por seres que se tornem conscientes, que façam esse movimento. Então eu acho que nós temos que buscar de alguma forma esse movimento, seja pelo campo, né, de entender o que a profundidade da tradição da Kabbalah nos fala, do que é o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, seja, eu quero fazer a Quaresma de Miguel Arcanjo, esse príncipe do nosso próprio planeta, esse ser cósmico também. A consciência em Michael é uma consciência cósmica, que haverá certamente de nos guiar pela caminhada desta Quaresma, para nós chegarmos lá na ponta, seres mais despertos, quiçá não completamente despertos, seres que estavam ligados ao karma e quiçá fiquem completamente desconectados do karma, por um movimento puro e único, simplicidade. E é aqui que eu quero trabalhar com vocês agora um pouquinho mais, porque eu quero aproveitar especificamente a força dessa semana. Eu imagino que muitos de vocês tenham sentido que foi uma semana densa. Sabe por quê? E por isso que eu gosto de usar várias tradições, né? Porque eu acho que a gente se vale delas para compor esse mosaico belíssimo que procura ser a casa de Padre Pio. Essa semana densa é porque nós estamos estudando, para quem olha o estudo da Torá ou do Pentateuco, dos chamados 5 primeiros livros do Antigo Testamento, como estudando um código, né? Onde, não foi eu quem disse isso não, tá? Foi Jesus de Nazaré. Eu não vim para romper a lei, ou para desfazer a lei. Eu vim para reafirmar a lei, e há de quem mexer, nem é numa letra, quem mexer num ponto, num patar, no que as vogais são pontos, para quem sabe hebraico, quem mexer num ponto vocálico, sabe por quê? Porque aquilo é quase que uma estrutura matemática, como é a estrutura genética, como é o DNA. Se você mexer numa base, muda tudo, né? Mudou uma substância química de lugar, mexeu numa letra. A Torá, eu sempre digo isso aqui, eu não vou cansar de repetir, porque muita gente não ouviu, ou ainda não ouviu isso. A Torá não é pura e simplesmente história, a história é a veste, a roupa da Torá. Algumas são bonitas, algumas não são, mas aquilo que está ali, como são os salmos, que também não são, a história é apenas a roupa. O que nos interessa
são níveis profundos que vão até a célula da Torá. E as células da Torá, o DNA, são as letras. E Jesus disse, ai de quem mexer. Eu vim aqui falar de uma Torá profunda, de uma Torá que transcende as histórias, que são muitas delas belíssimas, mas que não são o que nos importa mais. Bom, ele foi quem disse isso e nós vamos olhando a Torá. Esta semana se estuda, porções semanais se estudam, e nessa semana nós estamos estudando uma porção chamada Shoftim. O nome é bastante interessante. Shoftim significa juízes. Uau! Por que tem uma porção que se chama juízes? Porque ela fala exatamente dos processos. Se você olhar por força, por detrás das palavras que estão ali, a gente vai olhar os processos kármicos a que nós somos submetidos e as estruturas kármicas que são geradas pelas nossas ações. Mas ela fala de mais coisa do que isso. Se ela contasse só isso, porque depois Jesus vai chegar e vai referendar o que ele disse, que não veio para negar a Torá, mostrar o segredo que estava ali dentro, o amor profundo que precisa ser levantado por nós, aliado, esse amor básico, profundo, básico no sentido de vem da sua origem, aliado à humildade, e isso significa simplicidade. A fusão desse amor com a humildade significa simplicidade. E simplicidade é mais profundo do que parece. Esta porção de Shoftim, que fala das coisas kármicas, tem oculta dentro dela um versículo, que também foi repetido pelo Mestre de Nazaré. E eu vou ler para vocês esse versículo, inclusive em hebraico, porque eu vou precisar de ler o hebraico, não é para... Gente, não é porque eu fico querendo dizer, porque eu não sei muito hebraico, na verdade, nem pensem nisso. Mas é porque eu quero mostrar para vocês como sentidos ocultos são profundos e nos remetem a coisas mais profundas ainda, e isso são instrumentos vibratórios, todos eles, não é só para saber isso, é para utilizar como ferramenta de trabalho interno, para nos libertarmos. Vamos conectar com ele já já. Na porção de Shoftim, no capítulo 18, no versículo 13, está oculto lá um versículo. Eu já falei de versículos ocultos para vocês aqui, como por exemplo aquele lá do Levítico que diz, né? E no templo brilhará uma chama que jamais se apagará. Poxa, no templo nem existe o templo, não tem mais chama. Como é que essa chama jamais se apagará? O templo somos nós, e essa palavra em hebraico eu já falei para vocês aqui. Hoje eu vou falar dessa outra frase. Lá no livro de Shoftim, na porção de Shoftim, no livro do Deuteronômio, chamado Devarim em hebraico, que significa palavras, no versículo 13 do capítulo 18 está a seguinte frase em hebraico: Tamin ihyeh im Hashem Elohecha. Tamin ihyeh im Hashem Elohecha. Seja perfeito como o seu Hashem, o seu Eterno, o seu Pai é perfeito. Vocês lembram disso? Jesus repetiu esta frase. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Isso, como é que eu posso ser perfeito se o Pai é perfeito? Né? A gente é imperfeito, a gente está aí. Olha que coisa fantástica. Numa porção, Juízes, em que se fala de julgamento, está posta ali, numa pequenina frase, num versículo escondido num capítulo, um segredo profundo que diz: sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Só que a palavra tamim, em hebraico, pode ser traduzida de outra forma. Existe uma outra tradução que o nosso maravilhoso Mestre de Nazaré também vai usar depois numa outra passagem. E quem sabe, porque ele falava aramaico, quem sabe que se ele usou tamim, quando se traduz perfeito, usando as duas, já deixando a dubiedade das duas tradições, como é comum no hebraico. Tamim pode ser simples. Simples. E aí, se eu usar simples, fica assim: sede simples como o vosso Pai Celestial. O que é ser simples como é o Pai Celestial? Aí vamos para uma outra passagem. Jesus, em um determinado momento, diz:
A luz do teu corpo são os olhos. E nós vamos ver nas traduções, se os teus olhos forem bons, tudo no teu corpo será bom, tudo será luz. Só que tem um outro mestre, veja como é bom a gente estar na casa de Padre Pio, né, gente? Esse aqui, ó, esse amado, querido, desde muito. Estão reconhecendo? Nosso amado Paramahansa Yogananda, Om Jai Guru. Ele provavelmente foi numa fonte hebraica do Evangelho, porque o Evangelho original é nem em hebraico, é em aramaico. Depois foi escrito em grego, mas o próprio grego diz, quando ele diz, sede vossos olhos forem únicos ou forem simples, a palavra sim, o prefixo sim significa unir, e simples significa fazer o que é complexo, o que é muito, se transformar em único. Ora, olha que beleza, gente. Tamini Hiem Hachem Elohecha, seja perfeito, seja simples, como o seu Elohecha, o seu Deus, o seu Hashem, o nome do seu Deus. Jesus vai dizer a mesma coisa, repete essa mesma frase e agrega outra, e qual é? Os olhos são a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem simples ou forem únicos, referindo-se a este terceiro olho aqui que une esse chakra, que torna simples o que é dual, torna unificado. Nós temos dois olhos, mas temos um terceiro olho que une esses dois oculto e que nos leva a estados de consciência, um canal para a consciência crítica. Se a gente for simples, e simples aí vai ser usado em todas as suas significações, porque ser simples é unificar, e unificar significa nós sairmos da bagunça, da complexidade egóica, que constrói coisas que às vezes são harmônicas, mas muitas vezes não são. Essa profundidade, essa profusão de pensamentos, de coisas que a gente vive, de ações, isto tudo, se não estiver estruturado dentro de uma base de simplicidade, no sentido, qualquer sentido dessa palavra, nós não estamos conseguindo chegar no caminho real. E por que eu estou falando da Parashá de Shoftim? Juízes. Ora, se eu sou simples, se eu unifico o que é separado, e quando eu faço uma dualidade, eu corro o risco de criar conflito, e criando conflito eu vou criando várias estruturas derivadas desse ego conflitado. Se eu faço tudo simples, eu consigo encontrar essa verdadeira natureza. Agora, como é que eu chego a ser simples? Eu preciso da base, do amor, e preciso da humildade. Se eu não tiver isto, eu não consigo fazer as coisas simples. Porém, se eu faço as coisas simples, qual é o resultado? E por isso eu falei da Parashá de Shoftim. E por isso Jesus diz, sede perfeitos como é o vosso Pai, sede simples, tamim. Ele deve ter usado essa palavra, não sei qual é a palavra aramaica, mas sempre é muito parecido. Se vós fordes simples, no sentido de unificados, a vida do vosso Pai será a vida em vós. Sereis como o Pai, sereis como o Criador, Pai e Mãe, perfeitos. Porque nós somos virgens imaculadas. Lá dentro da nossa alma só tem pureza. Podem acreditar nisso. Tudo que não parece pureza é ilusão criada pelas estruturas egóicas. Uma ilusão dura, que tem cara de realidade, funciona como realidade e nos prende, portanto, a acreditar que a realidade é só isso. Mas quando a gente consegue movimentar e vencer esses processos, as curas profundas se dão. E para isso a gente precisa estar movidos dentro da simplicidade que está lá, remanesce em nós. É a chama que jamais se apaga. Eu escolhi essa frase em hebraico porque, seja a gente optar por chegar ao Rosh Hashanah, no mês de Elul, as limpezas e purificações da nossa alma, escolhendo, eu repito, qualquer método. Eu mostrei o Paramahansa Yogananda aqui. Gente, Yogananda ensinou várias formas de meditação, mesmo para aqueles que não podem estudar a Kriya Yoga, que é um método fundamental, mas há meditações
baseadas pura e simplesmente na respiração, e usando mantras simples como Om, Sol, né? Eu sou ele, Om, Sol. Ou a gente pode escolher qualquer mantra. Podemos fazer um mantra, por exemplo, escolhendo, né? Arcanjo Miguel, ou só o seu nome em hebraico, Michael, Michael. O que é Michael? El é um nome divino, é o nome divino da misericórdia. Então, Michael é quem é como a misericórdia. A palavra não é quem é como Deus, porque El não é só, Deus não é só El, Deus é El, é Yehovah, é Elohim, é Adonai, é Rie. São nomes, né? Vem do número que provoca os fenômenos. Então, El é o nome que liga a misericórdia. Então, Michael é quem é como a misericórdia. Aquele que é simples, aquele que unificou o seu processo, aquele que ama. Francisco de Assis fazia esta quaresma todos os anos. E foi no ano de 1224, numa quaresma de Miguel Arcanjo, que Francisco de Assis, no dia 14 de setembro, que na igreja cristã é o dia da exaltação da cruz, e a cruz não é uma apologia ao sofrimento, a cruz é um movimento a cruz verdadeira que Jesus foi feito, historicamente isso hoje é conhecido, é uma cruz em Y, que significa quase como a gente, né, entender aqui esse lado daqui da árvore da vida. Quer dizer, o que é a cruz em hípico? Essa aqui é a área egóica da árvore da vida. Aqui é Malhut, onde nós estamos. É o mundo físico, que está oculto, a sua luz está oculta. Eu preciso abrir os braços em cruz. E este sacrifício do ego é que leva à ressurreição. Então, no dia da exaltação da cruz, Francisco de Assis recebeu os estigmas. Quem quiser fazer a quaresma de Miguel, faça como fez Francisco. Todos os dias escolhe uma qualidade nossa que a gente precisa limpar. Faz a meditação de manhã, mantém esse processo durante o dia e faz à noite uma avaliação do dia se a gente conseguiu. Se não conseguiu, repete no próximo dia. Eu já disse aqui, tem 40 dias para a gente fazer. Brincando, tem 7 pecados capitais, então dá para a gente encaixar várias vezes, né? Ao menos 7 vezes 5, 35. Então, 4 dias para cada um pouquinho mais, se a gente quiser. Para trabalhar com amor, para trabalhar com simplicidade. Simplicidade, para a gente chegar nela, a gente precisa ser humilde. Para chegar nela, a gente precisa ter o amor verdadeiro, ter a caridade verdadeira. Isto é Michael. E a gente pode meditar usando esse mantra. Michael, Michael. Podem fazer esse L mesmo virado, tá? Porque mantricamente é assim que se deve se pronunciar. Michael. Podem acender uma luz. Cada um de nós está conectado recebendo essa luz. Então vamos a um instrumento prático para essa quaresma de Miguel Arcanjo, que vale também para quem vai fazer vinculado ao Rosh Hashanah Yom Kippur. Já falei aqui também para vocês, é o Salmo 27. O Salmo 27, dentro dessas nossas práticas diárias, aliás, eu vou recomendar 2 passagens. Eu vou recomendar um versículo do Salmo 9 e o Salmo 27 inteiro. Melhor dizendo, 2 versículos do Salmo 9 e o Salmo 27 inteiro. No Salmo 9, eu saquei aqui um versículo muito poderoso, que é o versículo 5 do Salmo 9, que serve para que a gente alivie os julgamentos. Eu falei para vocês que no hebraico, as letras hebraicas são códigos de energia que vinculam como que algoritmos, instruções vibratórias que facilitam a gente fazer os movimentos interiores que a gente quer. Nesse caso, é buscar o quê? Como é que eu chego na simplicidade, gente? Vamos falar aqui. Como é que se o nome chama juízes, o que eu quero? Eu quero não ser julgado, né? Se eu não quero ser julgado, o que eu tenho que fazer? Não julgar. Simples assim. Então, se eu estou
sendo encaminhado para o julgamento, como é que eu desfaço isso? Vibratoriamente, não julgando. Então, nessa quaresma de São Miguel, nesses dias, procurem não julgar. Procurem olhar com olhos de compaixão, com olhos de empatia. É difícil às vezes isso. A gente faz o Pai Nosso todo dia mentindo. Perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores, ou perdoa as minhas ofensas como eu perdoo quem me ofende, quem me tem ofendido. Não é verdade para nós ainda. Esse versículo aqui ajuda, tá? Pode parecer que não, mas ajuda. Olha só. Ki asita mishpati vedini yashavta lechisei shofet tzedek. Pois tu sustentaste o meu direito e a minha causa ao sentar-te no trono, ó juiz justo. O código disso aqui parece até meio contraditório com o que a gente está falando, é exatamente buscar a força mântrica nas palavras para dizer: o meu direito é a minha causa e tu, ó juiz justo, eu consigo quando eu faço os movimentos corretos. Então esse versículo abre força, versículo 5 do Salmo 9, abre forças para nós entrarmos dentro de nós e começarmos ao não julgamento, para que a nossa causa pelo juiz justo possa ser sustentada. O Salmo 27 inteiro, eu vou ler ele para vocês agora. E ele deve ser lido em português ou em hebraico, com convicção, com entendimento, com concentração. Não adianta só ler superficialmente, ou ler ritualmente. Ele tem que ser lido. Então eu sempre recomendo que o salmo seja, quando a gente for fazer primeiro, a gente faz a meditação, respira, se concentra, faz alguns movimentos de meditação e depois faz uma oração pessoal. Ectoplasma, como diz os... E por último, a gente lê o salmo se a gente for ler o salmo, ou faz qualquer outro movimento. Tudo tem que ser um encadeamento que a gente sinta a emoção. Não existe movimento de alma verdadeiro em que a nossa emoção sagrada, que é o amor, que é a simplicidade, que é a humildade, não esteja presente. Ela precisa estar presente. Salmo 27, vou ler em português primeiro. De Davi: o Eterno é a luz que me guia e a fonte da minha salvação. A quem então temerei? Ele assegura a minha existência e o que eu haverei de recear. Se malévolos me atacam e me pretendem destruir, tropeçam e caem. Ainda que me cerque um exército, não se deixará abalar meu coração, e mesmo que desfechem guerra contra mim, a minha fé permanecerá inabalável. Um anseio eu manifestei ao Eterno, e sua realização eu buscarei. Que eu habite em sua morada por todos os dias de minha vida, a fim de poder contemplar a sua glória e buscar a compreensão de suas palavras. Se uma calamidade ocorrer, ele me abrigará em seu tabernáculo, guardar-me-á no recôndito da sua tenda e erguer-me-á acima do cume das montanhas. Protegido contra os inimigos que me quiseram destruir, trarei então oferendas de gratidão ao seu santuário e entoar-lhe-ei canções de louvor. Escuta, ó Eterno, a minha voz, apieda-te de mim quando eu clamar a ti. Meu coração compreendeu a tua palavra. Buscai a minha presença, e a tua presença ele busca. Não ocultes de mim a tua face, e não me afastes de ti em ira. Tu tens sido o meu socorro, portanto não me abandones, não me esqueças, ó Deus da minha salvação. Me abandonaram meu pai e minha mãe, mas o Eterno me acolheu. Ensina-me os teus caminhos, guia-me pela vereda dos justos, protege-me dos que me odeiam. Não permita que prevaleça contra mim o furor dos inimigos, que caluniam e trilham as sendas da violência. Eles me fariam desesperar. Não for a minha fé perseverante de que alcançarei nesse mundo a bondade do Eterno. Confia, pois, nele. E assim fortalecer-se-á teu coração
por depositares no eterno toda a tua esperança. Amém. Vocês veem que esse salmo, só de ler, ele é muito forte. Então, por si só, ele já traz uma vibração que eu tenho certeza que vocês estão sentindo. Então, quando vocês lerem, procurem mergulhar nessas forças. E aí, existe muita coisa aqui oculta. Mesmo em português, vocês querem ver uma coisa? Olha só essa frase. Um anseio eu manifestei ao Eterno, e uma realização eu buscarei, que eu habite em sua morada por todos os dias da minha vida, a fim de poder contemplar a sua glória e buscar a compreensão da sua palavra. Tem muita tradução que diz seus mandamentos, mas a tradução é da sua palavra. Ora, morada do Eterno, onde é essa morada? É numa igreja, numa sinagoga, no templo? Só tem uma morada do Eterno. E o que é o Eterno? O Eterno em nós é o Eterno, né? Depois vocês vão ver que aqui se falam vários nomes em hebraico. No caso aqui, o nome hebraico é Adonai. E ele sempre é usado como Adonai, 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 que é um nome que fala lá da alma que está dentro de nós. Adonai é a luz eterna que está oculta pelo ego, é a luz eterna que está sepultada pelas cascas kármicas que nós construímos ao longo desses milênios de reencarnações, poucas delas. O teu pode ser muito diferente, porque tem muita tradução diferente, Marco Antônio, porque as pessoas procuram mudar, porque acham que não está bom, e a gente sempre fala o seguinte, o que vale, por isso eu faço no hebraico, que o original hebraico, ele tem os códigos certinhos, mas mesmo que esteja muito diferente, eu te conto, então, lê a tua diferença mesmo, não tem problema, deixa ler como está, tá? Porque quando a gente perguntar onde está a morada do Eterno, aonde está, gente? Aqui, ó. Quando a gente aponta, onde eu estou? Quando eu falo, eu sou, ninguém fala assim, eu sou, né? Como é que eu me chamo? Como é que eu me chamo? Não. A morada do Eterno está na chama que vive dentro de nós, oculta. E o que é que eu quero? O meu ego é que está orando, né? É o nosso ego que faz a oração. Ele quer apenas um anseio. Como diz Paramahansa Yogananda, eu só quero Deus. Como diz Teresa d'Ávila, Deus, eu quero a Ti, somente Tu me bastas. Somente Tu me bastas, porque tendo Deus, nós temos tudo. Tendo Deus, nada nos falta. Nada nos falta. Porque tudo vem dEle. Poder, dinheiro, saúde, alegria, abundância, felicidade, amor. Se nós encontramos essa natureza em nós, tudo mais vem de acréscimo. E, portanto, o único anseio eu manifestei, que eu habite em sua morada, para compreender a tua palavra. Existe uma frase aqui em hebraico que quem trabalhava com a gente lá na Gávea lembra que a gente lá atrás tirou, né? Quando a gente ainda nem falava muito, com cuidado. É uma frase poderosíssima. Eu vou ler agora em hebraico e vou ressaltar essa frase, que ela vai ser o mantra da gente em hebraico hoje. Vocês viram que eu falei lá do Salmo 9, nem falei no mantra da frase hebraica dele, vou falar só da frase do Salmo 27. Ainda que vocês leiam em português, usem esse mantra hebraico, que ele é muito poderoso, muito poderoso. Vamos lá em hebraico então. Eu peço que vocês se concentrem, ainda que vocês não entendam, mas como dizem os mestres de Kabbalah do século 20, 21, a alma entende, porque a alma se conecta a todas as línguas, porque a língua é a expressão da palavra simples. Eu esqueci, nosso mestre disse uma coisa também, ó. Pai, abençoado sejas, porque ocultaste tudo isto daqueles que se acreditam sábios e revelastes o teu reino aos simples e aos humildes. A gente pode pensar, gente, que simples e humildes são só aquelas pessoas simples e humildes materialmente falando. Na verdade, essas pessoas são muito queridas e entre elas se encontram verdadeiros sábios, sim, simples e humildes no sentido físico, né? Mas é mais do que isso. Reverenciando essas pessoas, ser simples e humilde independe da nossa situação externa. Porque o verdadeiro simples e humilde é aquele que faz os movimentos que a gente falou aqui. O que é a verdadeira simplicidade? Ela começa com a humildade.
E feliz daquele que é humilde e simples e se reconhece pobre perante o Eterno. Bem-aventurado e abençoado é o pobre, que sabe que ele é simples, ele é humilde, como ego na frente da grandeza do Eterno. E quando eu encontro essa simplicidade, paradoxalmente eu encontro a potência infinita da grandeza infinita. Mas só encontro ela pela verdadeira humildade, pela verdadeira simplicidade. No contrário, ainda é falso. Por mais humilde que eu pareça, se eu não estiver por este caminho, onde o Eterno se revela a nós, assim disse Jesus, da verdadeira simplicidade, da verdadeira humildade, não teremos caminho nenhum ainda. Bíblias católicas têm numeração diferente de Bíblias evangélicas, mas o texto é esse, começa assim: para guiar vocês, o Eterno é a luz que me guia para guiar vocês, e é a fonte da minha salvação, a quem então temerei. Vejam se é o 26 ou 27, né? E aí vocês vão ver e vão achar o salmo. Vamos em hebraico, gente, depois eu ressalto a palavra. Eu vou me concentrar aqui para que a voz possa refletir, que eu seja apenas um canal mesmo, o mais simples possível. Aliás, simples é uma coisa só. Enquanto a gente não é simples, não tem o mais simples ou menos simples. Simples é único. Le David. Adonai ori veishchi mimi ira, Adonai maus chayai mimi yafachat. Bekrov alai macheim lechor e betzai, tzarai veivali. Chema rashlu venafalu. Im tachmei alai machnei, lo yichal hivi, im takum alai, milhama bezot ani voteach. Achat שאלתי מאת אדוני אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בככלו. כי יצפנני בצוקו ביום רעה, יסתירני בסתר החולו, בצור ירוממני. ויכולו זבחי תרועה, אשירה ועד זמנך לאדוני. שמע אדוני, קולי אקרא וכונני וענני. לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך, אדוני אבקש. אל תסתר פניך ממני, אל תטבע עבדיך. עזרתי ראית, אל תדשני ואל תעזבני, אלוהי ישרי. כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יעזבני. הוריני אדוני דרכיך, ונחני באורך מישור למען צורריי. אל תתנני בנפש שרי, כי כמו ביד שקר ופח ממש. לו רימנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. קווה אל אדוני הדזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. Amém. Falamos apenas os nomes de Ele, Adonai, e o versículo que eu quero saltar para vocês é: escuta, o Eterno, a minha voz, apieda-te de mim, e concede-me a tua resposta quando a ti eu clamar. Em hebraico, vocês podem aprender e é muito fácil. Shema Adonai, koli ekra, vechoneni va'aneni. Shema Adonai, koli ekra, vechoneni va'aneni. Shema Adonai, koli ekra, vechoneni va'aneni. Que a força dessa palavra seja a força de nós todos unidos aqui. Que nosso coração possa se ligar por um fio de luz dourada, solar, no templo da nossa alma, onde repousa essa luz, como a luz daquela luz que está brilhando ali ao lado de Padre Pio, como a luz que está brilhando ao lado do Arcanjo Micael, lá no fundo. Como a luz que emana do Cristo, que está em Jesus de Nazaré, que está em todos aqueles que santificaram sua vida, como Francisco de Assis, como aquele que vive no esplendor da presença divina, o Arcanjo Miguel, o Arcanjo Micael, à direita, à esquerda, Micael, acima e abaixo, Micael, à frente e atrás, Micael, atrás e à frente, Micael,
À esquerda e à direita, Michael. Abaixo e acima, Michael. Que a sua força, a sua luz poderosa de um azul prateado, nesse momento brilhe no centro da nossa congregação. Nós estamos unidos pelo coração, com esse fio de luz dourada, e a luz em Michael brilha, um azul poderoso, de uma beleza sem igual, queimando as nossas estruturas kármicas, nos protegendo, nos defendendo. Que essa proteção se estenda aonde seja necessário a todo aquele que clama, seja como clame, seja a quem clame, se o fizer com fé. E aquele que também não clama, que optou por se desligar, que todos possam receber essa luz, que nós possamos ser canais nesse momento. Para os que sofrem, para aqueles que vivem as injustiças, que nessa paraxá a justiça supere o julgamento, que essa luz cure poderosamente a nós todos, que se estenda aos nossos amados, curando aos nossos filhos, curando nossos pais, nossos companheiros e companheiras, nossos amigos, e mais uma vez, a todos os irmãos que habitam nesse pequeno planeta. O tempo é um tempo de renovação, é um tempo desafiador, mas como Cristo disse, cuidai porque o Cristo não está aqui, não está ali. Quem disser isto está apontando para um cadáver, e à volta dos cadáveres apenas abutres se ajuntam. O Cristo não está aqui, não está lá. Ele brilhará no céu de norte a sul, o que significa brilhará no céu de nossa alma, brilhará na sua unidade. Não estará aqui nem ali, nem ninguém que clame o seu nome para justificar as suas ações egóicas. O Cristo brilha em nós, ainda oculto, mas haverá de chegar um dia que esta luz brilhará no alto de um monte, como uma bela cidade, construída por cada um de nós, com a nossa consciência renovada, com a nossa consciência pacificada, com a nossa consciência curada. Que a paz seja conosco, nós possamos insistir, gente, vamos insistir nessa quaresma, vamos trabalhar nela. Para quem está vinculado ao Rosh Hashanah, não perca tempo, cada dia é um dia sagrado, para a gente conectar a nossa consciência, desfazermos os laços kármicos, quebrarmos esses nós, nos vincularmos à Imaculada Conceição. Vamos nos vincular à Mãe Divina através da Mãe Divina em Miriam de Nazaré e Maria, a Nossa Senhora, e em todas as mães sagradas, as matriarcas. Muita luz.
Arcanjo Miguel, meu guardião, amigo fiel. Miguel, Arcanjo Miguel, me representa na terra e no céu. Com tua espada me defender, equilibrada balança vou ter. Dentro de mim é só gratidão por ser meu guia na escuridão. Sinto amor, acolho perdão, a paz na mente e no meu coração. Miguel, Arcanjo Miguel, meu guardião, amigo fiel. Miguel, Arcanjo Miguel, me representa na terra e no céu. Com tua espada me defender, equilibrada balança vou ter. Dentro de mim é só gratidão por ser meu guia na escuridão. Sinto amor, acolho perdão, a paz na mente e no meu coração. Miguel, Arcanjo Miguel, meu guardião, amigo fiel. Miguel, Arcanjo Miguel, me representa na terra e no céu. Com tua espada me proteger, equilibrada balança vou ter. Dentro de mim é só gratidão por ser meu guia na escuridão. Sinto a